Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 40, salmo também de autoria de Davi, salmo com um total de 17 versículos, onde nós encontramos uma variação de pedido, de clamor, de pedido de livramento dos inimigos, de livramento das próprias dores e questões pessoais da alma de Davi. Um salmo que Davi também declara e pede a Deus socorro diante dos seus adversários, mas os dois versículos que eu quero destacar para mim e para a sua meditação, para mim e para a sua reflexão, diz respeito à confiança que Davi deposita no Senhor. Versículo 1 diz o seguinte: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Mais uma vez, versículo 1. Esperei confiadamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Mais uma vez, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Quando Davi declara logo no versículo 1 que espera confiadamente pelo Senhor, a confiança que Davi deposita no Senhor, ela não está atrelada ao tipo de resposta. Porque muitas vezes, até por cremos e sabermos da grandeza e do poder de Deus, nós confiamos na resposta de Deus. Eu confio na cura, eu confio que Deus vai abrir a porta, eu confio na resposta. Você já predispõe uma resposta que seja boa, que seja favorável aos teus olhos diante de uma situação e sabendo, crendo no poder de Deus, você confia na resposta. E Davi coloca algo interessante, porque ele não confia na resposta, ele espera confiadamente no Senhor. Uma vez que esperamos no Senhor, nos dispomos a receber o melhor de Deus. Nos dispomos a receber aquilo que de repente vá contra a minha primeira atitude, ao meu pedido, à minha expectativa. Porque eu não estou confiado na resposta, quer seja ela A ou B, eu estou confiado no Senhor. Uma vez que confiamos no Senhor, confiamos no seu poder, sim, mas confiamos também na sua sabedoria, no seu discernimento. Nós cremos na bondade de Deus, que Deus faz o melhor por nós, mesmo que não seja aos nossos olhos, no tempo presente, no dia chamado hoje, algo que nos agrade. Nós lembramos que o Senhor é aquele que trabalha em prol do seu povo. Isaías vai declarar isso no capítulo 64, onde já se viu um Deus que trabalha pelo seu povo. Jesus declara isso também no Evangelho de João, capítulo 17. O meu Pai trabalha, ou melhor, no capítulo 5, versículo 17, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O Senhor tem trabalhado por nós. O Senhor anda no meio do seu povo. Lembremos que quando o povo sai do Egito, mesmo depois do evento do bezerro de ouro, daquela promiscuidade, da idolatria, Moisés ora, Moisés intercede a Deus e Deus envia o seu anjo. Deus continua com a sua presença, suportando, direcionando, conduzindo o seu povo. Não se apartou do povo nem a nuvem e nem a coluna de fogo. O Senhor está no nosso meio, Ele trabalha, então podemos sim confiar no Senhor, esperar confiadamente no Senhor. Esse é um desafio para nós. Não apenas esperarmos numa resposta, num milagre, numa situação, num livramento, mas esperarmos com confiança no Senhor. E o versículo 4, Davi diz que bem-aventurado, feliz, realizado, é o homem que que põe a sua confiança no Senhor e não pende. Ou seja, não cai para um lado, não cai para o outro, não dorme no barulho, não cai nas conversinhas, nem dos arrogantes, nem dos mentirosos. Uma vez que nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, precisamos esperar. Por isso que o versículo 1 ele declara: esperei confiadamente no Senhor. E enquanto nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Enquanto nós esperamos no Senhor, nós descansamos no Senhor. Não devemos estar pendendo, dando ouvido a um lado ou outro
E muitas serão as vozes que vão surgir dizendo, olha, não vale a pena mais esperar. Lembremos, por exemplo, do conselho da mulher de Jó, no momento de desespero, vendo seu marido ali definhando física e emocionalmente, ele com muitas chagas, com muitas dores, Jó declara a respeito de si mesmo que ele estava simplesmente pele e osso, que o seu hálito, o seu bafo era terrível, que nem ele mesmo suportava, que as pessoas se afastavam dele. E Jó estava esperando a justiça que vinha de Deus, mas uma pessoa próxima, sua própria esposa, vai dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Muitos são os conselhos que nós recebemos no período que estamos esperando no Senhor. E nós não devemos pender, nós não devemos dar ouvido, não devemos virar o nosso rosto para prestar atenção em outras falas. Lembremos que Eva ouviu primeiramente junto com Adão a voz do Senhor, mas pendeu, deu atenção, deu ouvidos à voz, ao conselho da serpente. Paulo vai dizer a Timóteo que haveria um tempo que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas fechariam seus ouvidos, voltariam, virariam seu rosto para a verdade e voltariam às fábulas, às histórias, às questões do tempo presente. Se nós estamos esperando no Senhor, esperemos confiadamente. Não penda o seu ouvido, a sua cabeça. Olha que mensagem, olha que imagem metafórica que Davi coloca. Esperei confiadamente no Senhor e ele inclinou. Deus é quem inclina, metaforicamente falando, o seu ouvido, estica o seu pescoço para dar ouvido ao clamor, ao pedido do seu servo de um justo. Aquele que está passando pela luta, pela dificuldade, mas se mantém confiante no Senhor, Deus para ouvir. Quando nós vamos às visões celestiais que nós temos, tanto em João quanto em Daniel, mostrando anciãos, seres viventes, seres espirituais, glorificando a Deus diante do trono, declarando que Ele é santo, declarando que Ele é grande, declarando que Ele é justo. E o texto de Isaías diz que o local ali, as abas, as estruturas daquele local se moveram diante da voz daqueles que clamavam. Então os anjos, os seres espirituais, clamam a Deus dia e diuturnamente. Mas quando um servo de Deus, um menino, uma menina, um jovem, um homem, uma mulher de Deus clama ao Senhor e confia no Senhor, Deus, metaforicamente falando, ilustrativamente falando, para de ouvir o canto dos anjos, para de ouvir a ministração dos seres espirituais e inclina o seu ouvido para ouvir o seu servo, para ouvir, no caso, Davi, para ouvir a mim, para ouvir a você. Você já imaginou uma cena dessa? Deus mandando parar tudo na eternidade, parando tudo no mundo espiritual, dizendo assim, olha, o meu servo está clamando, o meu servo está intercedendo e ele espera por mim, ele está confiante na minha resposta. Deus para literalmente terra e céus para ouvir a oração do seu servo, a oração do justo, que pode muito em seus efeitos, como diz Tiago, a oração simples, aquela oração que você vai no secreto, no local do seu quarto, a oração da intimidade, a oração do choro, que não tem nem palavras, a oração do íntimo do coração. Deus para ouvir, mas não peça como aquele que duvida, creia no Senhor, confie no Senhor, não penda o seu ouvido nem para um lado, nem para o outro. Peça a Deus, creia, espere, confie, porque Deus está agindo ontem, hoje e continuará agindo para todo sempre. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.